da live, que é o desabafo que o James Gunn deu esses dias, né? Ele deu uma entrevista para Rolling Stones e tal, comentando aí de algumas coisas sobre o futuro dele na Warner, né? E foi perguntado a ele se esses últimos filmes, né, de super-heróis que estão saindo, o próprio Homem-Formiga e o Shazam, pegando um da Marvel, um da DC, que não foram muito bens e tal, e várias críticas rolando, enfim, se não está havendo um certo desgaste, um certo cansaço já no mercado de filmes de super-heróis. E assim, ele deu uma resposta mais completa, mas resumindo, né, o que o James Gunn disse é que, na verdade, não são os filmes de super-herói em si que estão cansativos, mas o que é feito. Né, que quando você vai trabalhar com um filme de super-herói, você tem, sei lá, o Superman, você tem o Batman, né, você tem o Thor, tem o Hulk, você quer ver um filme com esses personagens, que esses personagens brilhem, que eles sejam o centro das atenções. E não somente, assim, cenas de ação, sabe, que são muito bonitas, são muito plásticas, mega tramas e vilões elaborados, mas que na história o personagem não tem efetivamente uma participação, que não seja um filme do Superman, onde o Superman seja aquele vilão solar que todo mundo conhece, um filme do Batman, que o Batman faça o que o Batman faz. Ele é detetive, ele é ninja, ele é artista marcial, né, que ele explora ali, sabe, que é o Homem-Aranha fazendo piada o tempo inteiro, e zoando e tal. Então, filmes que trabalhem melhor os seus personagens e assim, menos você pode fazer grandes filmes que trabalhem melhor os seus personagens, que não sejam só obras vazias, que tragam certas emoções. Que tem personagem que traz emoção. Tem o personagem que é mais gótico, é mais triste, tem o personagem que é mais violento, tem o personagem que ele é mais inspirador, ele é heróico. Então você tem que enfatizar nisso de cada personagem. Então que a ideia não é que o mercado esteja ruim, mas que muita coisa que está saindo agora são obras vazias, que tem um gancho um pouco no que o Rafa falou, a gente estava comentando aqui. Otávio, você encara isso como uma autocrítica da Marvel? Não que o James Gunn tenha o trabalho de fazer isso, mas, por exemplo, tá gostando ou não? Eu acho que o que ele falou agora se encaixa muito de que talvez porque o novo filme do Batman foi um grande sucesso. E aí vocês podem opinar se é bom ou se é ruim e tal, mas é um filme do Batman que muita gente tinha um receio, vai, em relação a ele, pelo fato de ser o Robert Pattinson, que eu acho que é uma coisa completamente infantil, né? De que é o vampirinho que brilha e tal. É uma galera que tá parada há 15 anos, assim, e não assistiu mais nada que o cara viu, sabe? É um ranço bobo, imbecil, assim. É lógico que a gente pode fazer piada, né? Tirar um sarro, mas tem gente que leva isso a sério e não dá crédito nenhum para que o cara faça tudo. Daqui a 20 anos, o Robert Pattinson vai estar fazendo um filme idoso, os caras vão estar falando do vampirinho que brilha. Né? Então, a galera que parou no tempo. Mas o Batman dele é um Batman que é isso, né? Ele brilha o tempo inteiro. Lógico que tem um baita vilão, é muito bem feito, mas é o Batman fazendo o que o Batman faz. Ele não tá voando numa moto, ele não tá socando alienígena. Ele é o detetive, ele tá na rua espancando bandido. Né? E sendo dark, né? Sendo aquela coisa ali. Então, eu acho que o que o James Gunn falou, eu acho que serve nisso. Sabe? Você pode fazer um filme sem pensar, tipo, como a gente vai encaixar isso numa continuidade onde o herói no futuro vai precisar salvar o multiverso? Mas não precisa. Ele só precisa derrotar o vilão da cidade dele que já tá bom. Você concorda com o James Pistola, Otávio? Concordo. Não acho que ele necessariamente tenha falado isso com o objetivo de fazer uma autocrítica à Marvel em si. Mas eu concordo quando ele fala que o filme precisa ter alguma coisa. Né? E aí eu acho que é até complicado quando, quando se diz que existe o subgênero ou o gênero de filmes de herói. Porque o filme de herói por si só, ele não se sustenta. Ele precisa que tenha um roteiro, ele precisa que tenha algo acontecendo. Né? E eu sou um cara, o Thiago me conhece, que eu sou muito tranquilo em relação ao filme de herói. É difícil eu falar mal do filme de alguém. Se eu falar mal do filme de alguém, é porque o filme realmente é muito ruim, tá? Porque raramente eu detono o trabalho de alguém. Então, esses filmes de heróis que saem, melhor ou pior, eu vou lá, assisto, faço análise depois que eu comecei a ter o canal, né, de acordo com o que eu acho que o filme queria ser e vida que segue.
Mas se a gente parar para analisar, os grandes filmes de herói, eles são considerados grandes filmes de herói, mas eles não são necessariamente grandes porque é um filme de herói. É pelo que o filme traz. Então você traz o Batman novo, você traz os Batmans do Nolan, você traz o Soldado Invernal. São filmes que têm um roteiro ali. Então, Soldado Invernal, por exemplo, é um filme de espionagem com ação que, por acaso, o principal é o Capitão América. Certo. Você traz o Pantera Negra, é um filme sobre luta, sobre resistência, sobre o debate racial, que, por acaso, você tem o Pantera Negra. Né? O próprio Homem de Ferro é um filme mais bobinho, com um roteirinho mais tranquilo, mas é um filme de um cara que vendia armas e que, quando se vê vítima de uma arma dele, ele resolveu lutar contra aquilo. Então, assim, é preciso que Guardiões da Galáxia... Só te cortando, você deu um exemplo maravilhoso, que é o Homem de Ferro, que é uma história simples, Homem de Ferro 1, mas é um dos melhores filmes de origem de super-herói que eu já vi. Até hoje eu falo isso, porque ele faz o arco de desenvolvimento dele, né, e não seguindo necessariamente a tal jornada do herói que a gente está acostumado a ver, mas é tudo, é ele sofrendo, é a redenção, a volta por cima, e você vê ele construindo tudo do zero e tal, papapá, papapá, papapá. Cara, é um filme de origem que você assiste e é fantástico, que você enxerga a evolução centrada no personagem, né? Então acho que você deu um exemplo maravilhoso, que é o que o James Gunn falou, basicamente. Foca no cara. Guardiões da Galáxia é um filme que vai debater relações entre as pessoas. Tem toda aquela galhofa, mas ele debate relações entre pessoas. O segundo debate paternidade. Família disfuncional, né? A família disfuncional. O Blade é um filme de terror, de um caçador de vampiros que, por acaso, é o Blade. Então, o problema do filme de terror é se sustentar apenas na figura do personagem. Você precisa trazer alguma coisa para aquele personagem fazer. Certo. Alguns têm um universo melhor, outros têm um universo pior. E a própria Capitã Marvel, que a galera critica, que a galera detona, eu acho um filmezinho ok. Eu tenho o Funko dela que fica caidinho, não sei porque qual o problema que tem no pé dela, que ela não fica em pé direito. Mas é um filme que repercutiu, é um filme que fez o sucesso que fez, porque quer queira, quer não, talvez não tão bem quanto deveria, está debatendo questões da posição das mulheres na sociedade. O filme é legal, cara. O filme é legal. Eu gosto. Eu gosto. Tem muita gente que detona, mas é um filme que eu gosto. Aquele final que o... Cortou ali. Deu uma travada aí, mano. O Otávio caiu. Caiu? Mas caiu. Você caiu, Otávio. Caiu. A sua câmera tá dando uma desfocada, então, assim. Acho que a tua conexão tá meio zoada. Mas vai lá. A minha internet aqui tá meio de bobeira. Eu tô percebendo que a internet aqui tá meio de bobeira. Vou até fechar aqui a outra que tava aberta aqui. Fecha o torrent poder aí, acompanhar para ver se melhora. Para de baixar o filme do Mario aí, cara. Porra, tá baixando o Mario aí, caralho. Tô baixando aqui para ver depois. E o cara fala, vem para cima de mim, né, sem o seu poder, né? E ela vai estar com o poder dela nele, porque é aquilo que ela é, aquilo que ele tem, então ela não tem que diminuir o que ela é para poder enfrentar o cara. Isso é um discurso que, pra gente que é homem, pode. Mas para quem é mulher, aquilo ali toca em pontos que elas vivem diariamente, que elas escutam diariamente. Então, são filmes que trazem algo. Não é o filme de herói pelo filme de herói em si. É algo que está sendo debatido e, por acaso, você tem um herói ali no meio. Maravilha. Rafa, Falei demais de novo, desculpa. Acho que o James Gunn meio que... Assim, eu quis linkar, porque você estava falando um negócio antes em relação à Marvel, que acho que complementa o que o James Gunn falou, cara. Basicamente é isso. Cara, eu acho que o nosso problema hoje, eu não acho que o filme de super-herói ele tá desgastado, cara. É porque existem também pessoas que só assistem isso, cara. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Existem pessoas que só assistem isso, cara. Vive disso, fala e virou um grande filão até para nós mesmos aqui, podemos comentar nos nossos canais, nas nossas mídias que a gente gosta de expor aqui o nosso pensamento, né? Eu gosto muitas vezes, eu viro para minha mulher e falo assim, amor, eu tô precisando dar uma
dá uma descansada aqui. Escolhe você um filme, né? Que a minha mulher não curte filme de super-herói, muito dificilmente ela gosta de algum, né? E até porque ela me vê reclamando, ela já não gosta, o cara ainda já tá não gosta, reclamando. né? Quem gosta tá reclamando. Quem gosta tá reclamando, né? E aí, cara, eu procuro dar uma variada e às vezes eu preciso assistir filmes que mostram humanos normais fazendo coisas normais, né? Vou dar até um exemplo de um seriado que eu acabei de assistir agora esse final de semana passado, que não é um ser humano normal, né? Mas que era para ser, que é o The Tulsa King, que é o seriado do Stallone, que saiu no serviço de streaming da montanha lá. Quero ver, tô louco para ver. E, cara, é muito interessante porque você vê, de fato, um ator velho interpretando um velho tentando ser normal, né? E aquilo dá um alívio. E eu acho que a gente está precisando disso. O James Gunn, cara, ele fez alguns trabalhos muito bons. Eu não sou tão fã do Esquadrão Suicida dele, não acho essa obra de arte que muitas pessoas falaram. É um filme diferente, sim. Eu me diverti assistindo, sim, mas eu não acho isso tudo. No entanto, ele fez o Pacificador, que foi um troço que eu tiro o chapéu demais, cara. Eu acho que ele mandou muito no Pacificador. O Pacificador, ele bate nas pessoas com uma força tão grande, cara, e de uma maneira tão leve, né? Ele consegue mostrar um personagem ridículo evoluindo, né? Um E personagem tratando ridículo, de temas presentes da altamente sociedade importante. norte-americana. Assim. Altamente importante. Fala de racismo, fala de machismo, fala de xenofobia, né? O pai do personagem é neonazista, né? Então, cara, você tem um cara que ele tem uma qualidade e ele pode trazer essa qualidade. Ele não pode ficar cansado. Se ele ficar cansado, Porra, fudeu. né? Aí ferrou. Até porque ele tá ele está sentado numa mesa extremamente importante, cara, né? As decisões principais do universo DC agora partem dele. Então, eu acho que ele pode continuar tratando o universo DC como um multiverso, deixando continuarem ocorrendo filmes como The Batman. Eu não gosto do The Batman. Eu acho ele um filme tecnicamente excelente. É uma questão muito pessoal minha com o filme. Eu não gosto do Robert Pattinson. Eu reconheço a qualidade de atuação dele. Ele é um bom ator, sim. O meu lance com ele sendo Batman não é questão dele ter sido vampiro ou nada, né? Eu assisti o Farol, que o pessoal mandou assistir, nem gostei do filme, mas ele atua muito bem. Pô, e tem o William Dafoe, né, cara? Mas o Farol é super valorizado. Eu acho sim, Mas é um filme que ele tecnicamente é um bom filme, né? Sim. É que nem o próprio Batman. O Batman, tecnicamente, ele é muito bom. Né? Eu acho, Rafa, só desculpa te cortar. Eu acho que isso que você está falando um pouco é porque a gente está num festival de obras tão vazias. E eu tô pensando um velho chato falando, mas vazia que eu digo assim, no sentido de que muito efeito especial. É que não tem nada pra te passar, né, cara? E aí, quando você vê algo que não necessariamente precisa ser uma obra-prima, mas que é bem feitinho, já te dá um negócio tipo, pô, cara, eu nem sou muito fã disso aqui, mas é tão legal ver algo assim. Mas cinema, é o que eu tô te falando, cara. Ele é um filme, o The Batman, ele é um filme que ele tecnicamente. Cara, a trilha sonora dele, ela te impacta quando tem que impactar. A direção do filme é boa, o roteiro do filme é bom e os atores são bons, cara. Né? Então você tem tecnicamente um filme muito bom. Ele não me agrada por determinados pontos, cara. Eu sou leitor de quadrinho, então eu sou chato pra caceta. Eu não sou nerdola, mas eu sou muito chato, cara. Mas você entende que é um problema com você. É comigo. E você pega um ator que nem o Robert Pattinson e fala assim, cara, eu não quero esse cara sendo Batman. Eu quero um cara que seja fisicamente capaz de sair na porrada com 10 pessoas ao mesmo tempo. Né? Então eu quero um cara grosso, com queixo quadrado, que não consiga falar que grunha, cara. Né? É isso que eu queria ver do Batman. Mas, enfim, se o James Gunn mantiver os multiversos da DC, eles andando alinhados, e dá para fazer isso no cinema sim, porque você vai ter visões diferentes para personagens diferentes. Se ele conseguir manter isso, agradando diversos públicos e trabalhando na obra, né,
Que nem parece que eles estão... Olha o que tudo indica, eles estão interessados nisso. Parece que o filme da Batgirl era uma atrocidade. E eles falaram assim, cara, nós não vamos engolir esse prejuízo que nós tivemos até agora com o pessoal que fez o filme, vamos abraçar o nosso prejuízo e não vamos ter mais um prejuízo, que a gente vai ter prejuízo de bilheteria, a gente vai ter que pagar sei lá quanto de imposto para poder lançar esse filme. Vamos abraçar isso aqui é muito ruim, cara. Né? Eu não sei se houve um abandono de Shazam, Otávio. Eu não sei se houve de fato ou não. Né? Da mesma forma que o James Gunn pode ter deixado usarem os personagens dele, deixaram o James Gunn utilizar os personagens da Liga da Justiça num seriado que sabe-se lá quando vai começar e que ele não tinha perspectiva de assumir o cargo que ele assumiria, acho eu. Né? Mas então, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que são questões diferentes justamente por isso. Ali na série do Pacificador não se sabia para onde iria. Ali a gente já sabe que ele é o... junto do outro cara que eu esqueci o nome, que é o responsável pelo financeiro, né? Peter pela contabilidade. Safran. Isso. Ali a gente ele já sabe mais ou menos o que ele está traçando. E o que fala é que realmente a Warner abandonou o filme. Assim, não é nem o James Gunn. Assim, o que fala é que a Warner abandonou o filme. Eu fiquei até curioso para ver o Brendan Fraser de Vagalume. Eu também, cara. Eu queria ver o Brendan Fraser e, obviamente, eu queria ver o Batman do Michael Keaton, né? Por questões de saudosismo único exclusivamente. Mas né? você vai ver o filme do Eu vou assistir. Mas da mesma forma também, os caras usaram o Henry Cavill, usaram o Superman no Adão Negro, sem saber para onde vai, ou sabendo para onde vai. Era uma zona, né? Então, cara, é muito... O que fizeram com o Henry Cavill foi de uma... Ele foi ingênuo, mas foi de uma sacanagem. Ele foi ingênuo porque, também. cara, ao que tudo indica, a gente dele tá envolvido até o pescoço com isso aí, né, cara? Que a gente dele é a mesma agente do The Rock, né? E ela queria colocar os dois juntos. E, cara, se ele aparece ali, cria-se um apelo emocional do público gigantesco. Cara, vai ter que ter um filme agora com o Henry Cavill. O cara era a bolacha fora do pacote. Só faltou combinar com a Warner, né? Que Só é a faltou dona da parada. Não é? Com a dona. Só faltou combinar com a dona. Então, eu acho que ele consegue, o Thiago. Eu acho que ele consegue, cara, levantar dessa repentina depressão aí com o material que ele tem nas mãos, cara, se ele conseguir trabalhar com qualidade, cara. A qualidade ela traz dinheiro também. Né? Você tendo um filme de muita qualidade, você consegue fazer ele lucrar. Né? Filmes que se tornam cultos depois, enfim. Eu acho que o Superman dele vai ser definitivo para isso, Rafa. Tomara, cara. Tomara que seja. O Superman do James Gunn, eu acho que ele vai ser... Ó, tô chutando aqui alto, tá? Mas eu acho que ele vai ser um divisor de águas para a nova geração de filmes de super-herói. Apesar do Otávio não gostar do gênero de filme de super-herói, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Para o mercado, eu acho que o Superman dele vai ser uma linha. Que ele vai usar, não pode errar, né? Não. Ele vai usar... Não pode errar. O James Gunn ele vai usar como... Superman All Stars. Isso aí. Ele vai usar como base de trabalho esse quadrinho aqui. Que é fantástico. E ele tem cenas assim, cara, que você lê, que você se emociona lendo. Sim. Né? E esse personagem aqui, o Superman, que é um dos meus personagens... junto com o Homem-Aranha e Batman, eles são, para mim, imbatíveis. Né? O Superman ele é mais um personagem que, se a gente der mole, ele vira um Tarzan, um Flash, um Zorro, um Fantasma, um Espírito que anda. Tá? É um tipo de personagem que você não pode dar mole. E aí eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer extremamente piegas, mas que também é necessária. A gente vive num mundo extremamente cruel. Vai ter um assunto que o Thiago vai tocar na pauta, que acho que vai ser o último, que é o pior assunto possível. A gente nem devia estar debatendo isso aqui, cara, porque ele é necessário. Né? Mas num mundo cruel, olha o que aconteceu essa semana. Olha o que aconteceu no mês passado, aqui no Brasil. Essa semana foi bizarra, cara. Né? A gente precisa cada vez mais, cara, de um escoteiro, de um personagem que a gente possa se espelhar, que tenha pureza, né? E que seja o cara, que seja, você falou definitivo, Thiago, que seja o super-herói definitivo. Que seja aquele cara... Eu não quero trazer o saudosismo do Christopher Reeve. O Christopher Reeve tem um filme do Superman bom.
Os outros todos são muito ruins, né? Mas ele foi tão bom no primeiro filme que o pessoal continua trazendo. É o ícone. Continua trazendo. E o Superman ele tem uma cena muito interessante, cara, porque ele faz uma ronda noturna e ele é o cara que ele tem o poder de, com um soco, destruir um mundo, né? Mas ele pega o gatinho da menina na árvore, ele entrega para a menina e vai embora dando tchau, voando, falando tchau, sorrindo para ela. Então a gente precisa de um cara sem falhas, né? As próprias histórias, Rafa, onde o Superman chegava e a Liga estava reunida de alguma coisa e tal, e sempre tinha algum membro novo, e os caras embabacados, né? Pô, o Superman tá aqui, mas como é que eu vou falar com ele e tal? E aí, sei lá, o Flash. Não, vem, vai lá, fala com o cara lá, porra. Vou lá te apresentar o Superman. Ah, você não é o herói e tal, que lá na cidade, não sei o que, salvou. Pô, você fez um ótimo trabalho. E você vê que o personagem, ele reconhece aquilo, e aquilo transmite pra você pela página do quadrinho. Tipo, isso aqui é um ícone, velho. Sabe, isso aqui Então, eu acho que se o James Gunn... A gente também se emociona, né, falar sobre isso, porque sim. Se o James Gunn, gostando ou não dele, quem tiver crítica a ele, ok, super válido, mas uma coisa que ninguém pode negar é que o cara tem identidade nas coisas que ele faz. Então, assim, eu acho que quando eu digo que vai ser um ponto definitivo, é que talvez a gente veja um Superman como a gente não vê há muito tempo. Né? Ah, você tá fazendo um hater com o Superman do Zack Snyder? Não, eu gosto do Superman do Zack Snyder também, lá no universo dele. Mas precisamos desse herói solar que o Rafa mencionou. Eu acho que nesse momento o James Gunn é o cara certo para fazer isso. O mundo precisa muito disso atualmente, cara. Eu acho que deu de super-heróis sombrios, eles estão lá. Os super-heróis que têm questões pessoais que a gente precisa tratar com alguns terapeutas. Eu acho que já deu, cara. Eu acho que a gente precisa de um cara agora que seja o exemplo, né? E a gente está precisando demais, cara. O mundo está indo muito mal. Perfeito.